Se a mensagem for pregada e sustentada, acredite em mim, sinais e maravilhas vão suceder. Glória de Deus vai descer, vai se manifestar. Salvação em massa vai acontecer. O que é que nos faz separar da graça? Nós nos separamos da graça quando nós confiamos no nosso mérito pessoal. Está me ouvindo? Nós nos separamos do favor quando nós confiamos no merecimento. Só tem favor aquele que reconhece que não merece. Porque se ele reconhece que merece, ele não precisa de favor. Ele precisa de reconhecimento. Afinal de contas, ele é bom, ele é maravilhoso. Agora, quem reconhece que não tem merecimento, quem reconhece que por ele mesmo ele não merece receber coisa alguma de Deus, esse precisa de quê? De favor. Só que é para esse que o favor de Deus vem. É para esse que o favor de Deus vem. Justiça própria é o que acontece com a pessoa que ainda está vivendo de acordo com a lei. Entende? Ela acha que cumpriu os mandamentos. E porque ela acha que cumpriu os mandamentos, ela agora se acha merecedora. Eu cumpri as condições. Eu fiz o que a lei diz. Então agora eu mereço a bênção. Eu não sou abençoado aqui de qualquer jeito não, irmão. Aqui tem preço que foi pago. Você quer ser abençoado? Paga também você o seu preço de obediência. Então veja bem, essas pessoas são cheias de justiça própria. A Bíblia fala que isso separa você da graça de Deus. Então, nós só podemos seguir a paz com todos e a santificação se nós estivermos unidos à graça, vivendo pela graça. Entendeu? Aquelas coisas que mencionadas antes só podem acontecer se houver graça na sua vida, favor de Deus. Mas agora a coisa começa a ficar interessante. Porque o autor de Hebreus começa a dizer agora o que acontece com alguém que se separa da graça. O que acontece quando você se separa da graça? Aí Paulo diz: nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Primeira coisa que acontece com alguém que se separa da graça, com alguém que tem justiça própria, é que ele se enche de amargura, ressentimento. Isso é algo que o Espírito Santo me mostrou essa semana. Porque eu estava lendo esse texto. E qual que é a pergunta que eu fiz? O que uma coisa tem a ver com a outra? O que tem a ver separar da graça com amargura, ressentimento? Essa é a pergunta. Eu leio a palavra fazendo perguntas. E graças a Deus, porque o Senhor sempre envia respostas, de uma maneira ou de outra. Às vezes fala no meu coração, às vezes usa um irmão, às vezes usa um livro, alguma coisa, mas Ele sempre me esclarece. Para você entender isso aqui, você precisa seguir um raciocínio. Então preste atenção no raciocínio. Quantos estão me ouvindo mesmo? Muito bem. Por que alguém quer viver na lei ainda, na justiça própria? Por quê? O que leva alguém, pastor Mauro, o que leva um crente a querer viver confiado na justiça própria, no favor merecido da lei? O que leva alguém a agir assim? O que ele tem na cabeça? O que ele tem em mente quando ele faz isso? Não é difícil você entender. Quem ainda vive pela justiça própria, ele quer agradar a Deus. Ele quer conquistar o quê? Favor, aprovação. Mas acima de tudo, ele quer conquistar o quê? Amor. Ele acredita que Deus só ama quem cumpre, quem obedece. Ele acredita que Deus só ama quem se comporta corretamente. Não passa na cabeça dele outro padrão. Então, como ele acredita, presta atenção nisso, como ele acredita
que só quem é bom merece o amor de Deus, ou vai ter o amor de Deus, o que ele faz então? Ele se esforça ao máximo para cumprir a lei, para obedecer. Ok? Tá bom, pastor, e de onde é que aparece a amargura? Aí vem a amargura. Ele está tentando ganhar o amor de Deus. Para fazer isso, então, ele procura obedecer os mandamentos. Mas quando ele procura obedecer os mandamentos da lei, ele cai na justiça própria. E o que acontece quando a pessoa cai na justiça própria? Ela perde o favor. E aí o que acontece? Ela vê um outro irmão, que ela sabe que não comporta bem. Ela sabe que não é melhor do que ela. Mas o outro irmão é abençoado. E ela não. O que acontece com essa pessoa que se esforçou tanto para ganhar o amor de Deus, e ela vê um outro que peca tanto, recebendo a bênção, e ela não recebendo? O que aparece no coração dela? O que aparece no coração dela? Amargura. Entendeu de onde é que vem a amargura agora? Amargura, ressentimento, é o maior sinal de quem vive ainda na justiça própria. É o maior sinal. Quem fica ressentido é porque tem merecimento. Quem não tem merecimento não se ofende, simplesmente. Não se ofende. Aí você fala, pastor, mas essa pessoa aqui se ofendeu com Deus? Ressentiu-se com Deus? Será que tem gente ressentido com Deus, irmãos? Tem. Eu não estou dizendo que Deus tem que pedir perdão para ninguém, não. Não vai sair por aí distorcendo o que eu estou dizendo. Deus não tem nada a ver com o seu ressentimento. Você fica ressentido com Deus porque você orou tanto, jejuou tanto, você se absteve de tanta coisa, você procurou obedecer tanto, e no final, Ele não ouviu a sua oração, e ouve a oração de outro. Aí você se ressente. Como é que você se ressente? Também agora não vou fazer mais nada. Também agora não vou mais fazer essas coisas. Não funciona. Entendeu? Ele está amargurado. Qual que é o grande exemplo bíblico disso? Quem se lembra? O irmão de quem? Do filho pródigo. A Bíblia fala que um dia o menino chegou para o pai e falou: pai, eu quero a minha herança que me cabe. O pai nem tinha morrido. Você sabe, pedir herança antes do pai morrer significa desejar que o pai morra. É como se ele dissesse: queria que o senhor morresse, mas o senhor não morre, então me dá a minha herança logo. Quer dizer, que coisa horrorosa desejar a morte do pai para ter dinheiro, né? Esse menino não presta, concorda comigo? Ah não, gente assim não presta. Eu não tenho outra palavra para dizer para você. Mas o pai o ama profundamente e não negou, porque herança é herança. Deu para ele o dinheiro. O que ele fez com o dinheiro? Foi para um lugar distante e torrou tudo, diz a Bíblia, com o quê? Orgias, prostitutas, não é? Bebedices. Torrou o dinheiro todo, acabou tudo. Ficou numa situação tão deplorável que ele foi trabalhar como porqueiro, cuidar de porcos. Estando ele lá no chiqueiro, diz a Bíblia que ele tinha tanta fome que, vendo o porco comer com aquela boca gostosa que porco faz quando come, ele ficou com vontade de comer a comida do porco. Aí ele caiu em si e falou: onde que eu fui chegar? Ele pensou consigo: meu pai tem empregados, os empregados do meu pai comem bem. Ele teve uma ideia: vou voltar para casa, vou dizer para o meu pai: pai, pequei contra o céu, não sou mais digno de ser chamado seu filho, então me contrata como empregado. Veja, ele não conhecia o pai também. Ele achava que o pai não iria perdoá-lo, porque o pai só gosta dos bonzinhos também. Mas mesmo assim ele foi, premido pela circunstância horrorosa dele. Vinha ele de longe, o pai o viu, correu em direção a ele, o abraçou afetuosamente, o beijou. E na hora que ele ia falar: pai, pequei contra o céu, o pai falou: cala a boca, para, traz a roupa, traz um anel, põe um sapato novo, mata o novilho, vamos fazer a festa, meu filho estava perdido e foi achado. Aí o menino, mas lembra quem é esse menino não presta. Não pensa que ele é boa coisa não. Está me ouvindo? Não é boa coisa não. Aí, mas ele tem uma coisa boa nele.
Ele aceita ser abençoado. Ele falou, não, esse anel nem pensar, essa roupa, esse sapato, tira, não mereço. Não, ele achou que foi bom. Tapão no sapato, aleluia. Um anel no dedo, amém. Então, nesse ponto, ele parece conosco. Aí, só nesse ponto, no resto, a gente é gente boa, né? Olha para cá. Aí começou a festa. O irmão dele, diz a Bíblia, estava no campo, não viu tudo isso. Quando ele chegou, chamou um servo, falou, o que está acontecendo? O servo falou, seu irmão, lembra dele, aquele safado? Voltou. Seu pai está fazendo uma festa porque ele voltou. É mesmo? Mandou matar aquele novilho cevado que ele estava engordando aí. Mandou matar para fazer festa para ele. O que aconteceu com esse menino? Ele ficou ressentido. Vamos colocar no lugar dele. Ele chega para o pai dele e fala, pai, eu estou com o senhor esses anos todos. Eu não pedi herança não. Eu estou cuidando dos seus bens. Estou lutando para não te dar prejuízo. Eu levanto cedo. Eu trabalho. Eu cuido do gado. Eu cuido das plantações. Eu faço tudo para você, pai. O senhor nunca me deu nem uma galinha para eu matar e fazer uma festa com os meus amigos. Mas chegou esse seu filho miserável aí, o senhor fez festa para ele. Analisa, avalia. Ele se encheu de quê, meus irmãos? Veja, tem duas respostas aqui, né? As duas estão corretas. Ele se encheu de amargura. Mas antes da amargura, o que ele tinha? Justiça própria. Entendeu a história? Justiça própria. Ele fez de tudo para conquistar o amor do pai. Não foi isso que ele fez? Ele fez de tudo para o pai poder abençoá-lo. E o pai não abençoou. E no dia que aquele pecador horroroso volta para casa, ele tem todas as bênçãos. Não quero essa religião não. Fica ressentido. Todo aquele que tem justiça própria, perde a bênção, perde o favor. Não tem festa. E o que é pior, depois se enche de ressentimento. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Pastor, o que isso tem a ver comigo? Tem tudo. Esse princípio se aplica em todas as áreas da sua vida. Deus falou isso comigo. Por que tem mulheres ressentidas com o marido? Por que eu não estou falando do marido que traiu ela, não é? Até isso também pode se aplicar. Estou falando daquele ressentimento comum. Qual ressentimento que ela tem? Bom, vamos tentar inventar uma história aqui. A mulher, ela não tem certeza que o marido a ama. Ela não tem certeza que o marido realmente a admira. Ela não tem certeza que ele realmente sente tudo isso por ela. O que ela faz então? Ela tenta conquistar isso. Então ela cozinha para ele, ela passa para ele, ela lava para ele, ela faz sexo com ele todo dia. Eu tenho que contar uma mulher assim, a mulher... Não, eu só falei que isso é sonho de homem. Homem tem essas bobagens na cabeça. Eu sei que isso não passa na cabeça de mulher nenhuma. Olha para cá. Mas por causa dele ela faz. Teve uma vez que a gente fez aqui 21 dias, maratona conjugal. Quem participou? Pouquíssimos, quase ninguém quis. No jejum é quase 100%. Mas aquela maratona ia ser maratona conjugal. Era sexo 21 dias. Muitos homens não toparam por razões distintas, mas querer até queriam. Quando a gente fala de sexo, sempre tem irmão que acha que a Bíblia é contra sexo. Presta atenção, qual foi o primeiro mandamento que Deus deu para o homem? Fazer sexo. Foi ou não foi? Adão e Eva chegaram diante de Deus, o que Deus falou para eles? Agora, meu filho, cresça e multiplique-se. Como é que você acha que acontece isso? Fazendo almoço? Comprando um sapato? Primeiro mandamento ele falou o seguinte: agora que eu criei vocês, vão lá e faz sexo. É isso que ele falou.
Então o sexo é de Deus, estava no coração e na mente de Deus. O amém melhorou bastante agora. Cutuca essa mulher e fala, eu acho que ele está falando para você. Irmãos, vamos voltar para cá. Então, analisa. Essa mulher não tem certeza que o marido realmente a ama. Ele não tem certeza que esse marido a admira. Ela então quer conquistar esse amor. O que ela faz então? Ela faz tudo o que ela pensa que uma boa esposa tem que fazer. Então ela se esforça, ela, como eu disse, ela faz comida especial para ele, ela cozinha para ele, ela passa para ele, ela até costura, ela faz roupa para ele, ela faz tudo para ele. E ela fica esperando que uma hora dessa ele vai reconhecer, mas ele não fala nada. Um dia, os dois estão sentados aqui. Aí o marido fala para ela, puxa, admira a pastora Márcia. Que mulher de Deus. Tudo que ela tem para fazer em casa ainda está na obra. O que a esposa dele ouve? Pode esquecer, meu amigo. A partir de hoje acabou. Porque ela esperou a bênção, o favor, o reconhecimento, e ele não veio. Veio para outra. Ela se encheu de quê? Está entendendo, homem? O que você vai fazer a partir de agora? Não, você não entendeu nada. Eu vou te explicar com mais detalhes. Presta atenção. Qual que é o problema dessa mulher? Eu não quero aqui falar mal da mulher. Isso, eu poderia falar do homem, mesma coisa. Mesma coisa. O homem não tem certeza que a mulher o ama. O homem quer de todo jeito conquistar a admiração da sua mulher. Então ele trabalha, ele dá duro, faz hora extra, trabalha final de semana para ganhar dinheiro, para poder, porque é a maneira que ele tem de dizer para ela o tanto que ela é maravilhosa. Mas a mulher também não o reconhece. E aí ele chega em casa à noite, quer fazer sexo com ela fala o quê? Estou cansada hoje. E vira o lado. O que acontece com esse homem do lado dele da cama? Eu me mato por essa mulher e ela não pode me dar 5 minutinhos? Sim, porque é isso que dura muito. Olha para cá. Eu estou falando muito de sexo hoje. O negócio hoje não deve estar bom aí. Olha para cá. Sim, eu preciso de crer que o Espírito me usa. Olha para cá. Ele fica lá, a mulher dorme, começa a roncar, e ele fica olhando para o teto. Cheio de quê? Gratidão e alegria? Amargura. Porque ele queria o reconhecimento, só isso. De tudo que ele faz. Está entendendo de onde é que surgem os problemas? Agora, o que está errado nesse homem e nessa mulher? Então, é só uma coisa que eu acabei de explicar para você. É o mesmo caso do filho pródigo. Primeiro, não acredita que é amado. Não acredita que é amado. Segundo, faz as obras. E depois acredita que tem mérito. Se enche de quê? Justiça própria. Eu sou boa. Quem é que cozinha para você? Quem lava para você? Quem passa para você? Quem faz tudo para você? E você não reconhece. O que ela está falando aqui? Eu sou boa e você não está reconhecendo o tanto que eu sou boa. A Bíblia chama isso de quê, meus irmãos? Justiça própria. Eu chamava isso de ego antigamente, estou mudando para justiça própria. Mais fácil de entender. Todas as vezes que a justiça própria entra no relacionamento, o favor acaba, as confusões vêm, a briga vem. Entende? E pode observar, o casal está os dois o tempo inteiro, tentando provar para o outro o tanto que ele é bom e merece ser amado, merece ser respeitado, merece tudo de bom, porque ele é maravilhoso. Qual que é a maneira de vencer isso? A única maneira de vencer isso é se a mulher e o marido acreditar que é amado. Entendeu o que eu estou dizendo? Se a mulher acredita que é amada, o marido pode elogiar quem ele quiser, que ela só aperta o braço dele e fala, pode elogiar, mas você é meu. E eu sei que você me ama, não vive sem mim.
O marido que sabe que é amado e acredita que é amado, ele se ressente porque a mulher disse um não para ele um dia, 2 dias, uma semana. Pastor, haja fé para crer nesse amor, não é? Também precisa de ter mais. Olha para cá, tudo é uma questão de saber que é amado. Aí quando você é amado, presta atenção, por que você vai fazer agora? A mulher não vai fazer a comida, passar a roupa, arrumar a casa para conquistar o amor. Ela vai fazer porque ela ama tanto esse homem. Ela o ama tanto que ela tem alegria de fazer isso para ele. Ah, mas ele não reconheceu. Mas é assim que eu sou, eu amo ele e sei que ele me ama. E é assim que eu vou viver. Aí não tem mérito. O que então o homem e a mulher têm que fazer um para o outro, cotidianamente, todos os dias? Reafirmar que o outro é amado. Pode não parecer, mas eu amo você demais. Me desculpe se eu não consigo expressar como deveria, mas não duvida não, eu amo você demais. Quanto mais você fala, mais você alimenta o outro com esse amor, menos necessidade ele vai ter de conquistá-lo. Porque a justiça própria vem quando você procura conquistar o amor. Será que podemos aplicar isso na relação de pais e filhos? Sim ou não? Infelizmente, muitos pais não entendem o princípio da graça e do amor de Deus. E eles passam a mensagem para o seu filho, que ele só é amado se ele comportar bem. Ele só é amado se passar de ano, com nota boa. Passar raspando não é muito amado também não. E aí o menino entende a mensagem. Está entendendo o que eu estou dizendo? Ele entende a mensagem. Meu pai não gosta de mim por causa de mim. Ele gosta de mim pelo que eu faço. Então eu preciso de fazer para conquistar o amor dele. Eu preciso de fazer para ganhar o amor dele. Eu tenho que fazer e ser tudo o que ele quer para ganhar o amor dele. Agora eu pergunto para você, esse menino vai falhar? Todo aquele que tenta viver na lei, ele vai cair? Vai. Ele vai cair. No dia que ele cair, o que vai acontecer com ele? Eu não sou amado. Mas vamos supor que esse menino consiga, como o irmão do filho pródigo. Ele conseguiu. Passou de ano em primeiro lugar, passou no vestibular, passou em tudo. Mas um belo dia, ele ouve o pai dizendo a respeito do primo: minha irmã é que é feliz com o filho dela. Que menino exemplar aquele. O que vai acontecer com esse garoto aqui, cheio de justiça própria? Ele vai se rebelar contra os pais e vai começar a fazer as piores coisas que um jovem pode fazer. E aí, quando ele começa a fazer as piores coisas, o que o pai diz? Eu já sabia que você era assim. Isso não é surpresa para mim. Isso ajuda a melhorar o comportamento dele? Piora mais ainda. Piora mais ainda. Entendeu? Então, de onde é que vem toda a confusão de relacionamento? Da lei, da justiça própria, do merecimento, do julgar que fez por onde, de julgar que o outro te deve agora muita coisa, porque você fez muito para ele. Amém, meus irmãos? Eu já me ressenti até com a igreja. Já me ressenti com a igreja, não vou negar. Graças a Deus eu aprendi essa lição. Mas eu me lembro um dia, você sabe, eu me esforço pela igreja. Eu vou falar um pouquinho da minha vida aqui, mas não é me gloriando não, é só algumas coisas. Eu me esforço para estudar a palavra, para ter o que pregar, para pregar com graça, excelência. Me esforço para ter ilustração, para você poder entender, aplicar na sua vida o que eu estou falando. Eu me esforço em oração, em jejum, me esforço em santidade, me santifico pelos irmãos, faço um bocado de coisa. Aí, isso já tem muitos anos, foi o meu aniversário, aí alguém inventou de fazer para mim uma festa de aniversário. E chamaram os irmãos. Na época a gente devia ter o quê? Uns 500 membros. Apareceu umas 30 pessoas. Eu ganhei uma caixa de lenço, uma gravata, de zíper. Aí, amém. Você sabe, não me importei de falar a presença de Deus. Achei normal aquilo. Mas aí, passou uma semana, exatamente uma semana, eu tinha convidado um pastor para vir pregar na videira.
E aí, o pastor pregou na videira. Ele falou para mim assim, olha, eu vou tirar uma oferta para o meu ministério, você me autoriza? Eu falei, olha, eu autorizo, mas eu preciso dos dízimos e das ofertas aqui para manter a igreja. Aí ele falou, então você tira a oferta, depois quando eu pregar, eu falo para os irmãos, quem quiser ofertar para mim, trazer. Aí eu tirei a oferta deu R$600. Aí ele pregou. Quando ele acabou de pregar, os irmãos, ele falou para os irmãos, eu tenho um ministério, tal, quem quiser ofertar, a oferta deu R$12.000. Eu magoei profundamente. Você sabe quando alguém melindra? Eu melindrei. Mas eu tenho um problema, eu não consigo guardar melindre. No domingo seguinte eu vomitei em cima do povo. Vocês não me amam. Ninguém aqui gosta de mim. Mauro lembra disso, lembra, Mauro? Porque vomito sempre é cheio de fel. Porque a bilis vem junto, sabe? Um negócio horroroso. Agora, por que eu fiquei tão chateado e magoado, ressentido? Porque eu me achava um bom pastor. E eu fazia para conquistar o amor da igreja. Eu fazia para os irmãos gostarem de mim e achar que eu sou um bom pastor. Quando eu percebi que eles gostavam mais do outro, e para o outro estava disposto a dar tudo, e para mim era só R$600, aí eu falei, não vou orar por nenhum mais agora. Agora é o seguinte, vou pregar domingo, mas você que vai estudar para entender. Não é um inferno viver assim? Ah, mas a igreja está errada. Presta atenção, a igreja não está errada. Você dá dinheiro para quem você quiser. Você elogia quem você quiser. Você é livre. Você não deve nada para o pastor. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Você não deve nada para o seu líder, nem para o discipulador. Nada. A não ser o amor, evidentemente. Então presta atenção. Eu não tenho direito de cobrar nada de ninguém. Então a igreja não está errada. Porque ninguém tem a obrigação de dar presente de aniversário, nem de dar oferta no culto por causa do pastor. Agora, eu tenho um problema. Qual é o meu problema? Raiz de amargura. Que surgiu por causa de quê? Justiça própria. Eu sou um bom pastor. E por que surgiu a justiça própria? Porque eu estava o tempo inteiro tentando conquistar o amor dos irmãos. Já tem uns bons anos que eu desisti disso. Aí eu sou livre. Aí eu acho até graça quando alguém toma dores por mim. Quando alguém disse que eu também ouvi outros pregando. Em nenhum momento pensei que ele não gosta de mim. Sabe por quê? Porque eu já desisti há muito tempo da justiça própria. Amém, meus irmãos? Hoje eu acredito que você me ama. Pronto, ponto final. Alguém fala, eu sou amado, minha igreja me ama. Ah, não sei não. Fala, você não sabe, mas eu sei. Quando você sabe que é amado, você não tenta provar coisa alguma. Por que você está ressentido na vida cristã? Porque tudo que eu estou falando, você pode aplicar para Deus. Você não acredita que Ele te ama. Você não acredita que Ele te ama. Por não acreditar que Ele te ama, você está se esforçando para conquistar o amor dEle. Mas em algum momento você vai ver outros recebendo e você não. Eu conheço pastores amargurados com o ministério. Por quê? Porque são pastores bons, corretos, íntegros. Mas a igreja não cresce nem que a vaca tussa. E às vezes do lado dele tem um outro pastor que ele sabe que não é... Sabe quem é aquela coisa? Pastor não é tão correto assim. Pastor tem uma vida meio estranha em relação a algumas coisas. Mas não falta nada para ele. Deus dá tudo para ele, até rádio para ele Deus dá. Aí qual que é a sua reação? Você é pastor certinho. Não, e o que é pior, a igreja do outro é enorme. E o povo vai lá para ouvi-lo. Esse pastor se enche de ressentimento com Deus, e com a igreja, e com a vida, e com o universo. Por quê? Porque ele está pagando o preço. Ele está cumprindo as condições. Por que ele não tem o favor? Porque quando você tem justiça própria, você se separa da graça de Deus. Está me ouvindo? Quando você confia no merecimento próprio, se separa da graça de Deus. Poderia ficar a manhã inteira nisso. Acho que é uma boa ocasião de falar na reunião de casais, que vamos ter mês que vem. Eu mesmo não vou falar, mas os irmãos podem falar. Vamos voltar lá para Hebreus. Não para aí. Então ele diz, cuidado, não se separa da graça de Deus, para não surgir uma raiz de amargura. Raiz de amargura perturba e contamina. Esse é o negócio. Amargurado não guarda amargura. Ele tem que compartilhar no Facebook, no Twitter. Ele cria um site. Amargurado tem que contar tudo que fizeram com ele. E sempre vai encontrar alguém que dá razão.
Os irmãos são casados, às vezes vêm aconselhar comigo, muitos nem vêm mais, porque eles sempre reclamam de mim. Eles falam, pastor, o outro que errou e você trata é comigo? Veja, a questão não é o outro, é sempre você. É sempre você. Você que tem que mudar. Quantas vezes eu já ouvi isso, esse tempo atrás, já, não muitos dias, umas 3 semanas, encontrei uma irmã cujo marido tinha aprontado, e eles então se separaram. E eu perguntei para ela, e aí fulana, como é que está? Já restaurou o casamento? Ela falou, pastor, já falei com Deus. Só aceita ele de volta transformado. Mas se Deus quiser te dar ele desse jeito, não quero. Aí na hora que eu ouvi isso, qual foi a tradução na legenda? Eu sou boa, sou transformada e estou pronta. Só posso aceitar um marido, no mínimo, no meu padrão. Como é que é o nome disso no idioma nosso aqui agora? Ela se acha maravilhosa. É capaz do marido dela arrepender, chorar, chegar no céu, ganhar galardão. E ela chegar lá e ainda ganhar uma repreensão. Mas logo eu, que não fiz nada de errado, sim, você é o irmão do filho pródigo, nunca saiu de casa, nunca prostituiu, casou virgem, você nunca fez nada de errado, nunca se embriagou, nunca fez orgia, ficou o tempo inteiro na casa, mas você ficou esse tempo todo confiado no tanto que você é bom. Você não pode receber de Deus, separou da graça. Eu quero a graça, irmãos, mais do que tudo na vida eu quero o favor de Deus. Quantos querem favor de Deus também? E, verso 16, nem haja algum impuro. Ah, isso aqui é outra coisa. Pastor, o que separar da graça tem a ver com amargura e agora com impureza? É porque quem está ressentido vai tender para isso. Na minha experiência, eu não gosto de falar de experiência, mas eu não tenho outra coisa para dizer. Sempre que eu encontro uma mulher que traiu o marido, é porque ela estava ressentida e amargurada com ele. Nunca vi uma mulher que se sente amada pelo marido, e tem certeza disso, se envolver em aventuras extraconjugais. Sempre é uma mulher amargurada. Por que ela está amargurada? Faço tudo por ele, ele não me reconhece. Faço tudo por ele, ele não vê. Ele não vê a mulher boa que está do lado dele, maravilhosa, perfeita. E ela se enche de amargura, e por isso ela cai aonde? Na impureza. A impureza aqui é sexual, filho. Mas eu não quero me deter mais nisso. Aí o texto continua. Porque quando você se separa da graça, vem amargura, vem impureza. Aí o autor de Hebreus diz, olha, e muito cuidado, porque você pode se tornar como Esaú. Aí, Esaú aqui está sendo colocado como exemplo de alguém que decaiu da graça. Está entendendo? Aí alguém vai dizer, pastor, mas como é que Esaú decaiu da graça? Se Esaú viveu antes da lei. Sim, porque decair da graça não é voltar a viver na lei. Então como é que Esaú simboliza isso? É verdade, Esaú viveu antes da lei, mas Esaú tornou-se o símbolo de alguém profano, se separou da graça, e ele por um repasto, quer dizer, um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura, ou seja, não deu valor nas coisas do Espírito. Você sabe quem é que despreza as coisas espirituais? É aquele que se separa do favor. Final das contas é isso, você não atribui valor mais. Você vê alguém chorando, não tem valor, falando em línguas, não tem valor, caindo, não tem valor, sendo curado, sendo liberto, você não atribui valor a nada mais. Você se torna indiferente. A amargura faz isso. E Esaú aconteceu isso. Verso 17. Pois sabeis também, esse versículo, vou ler com você. Eu sempre interpretei esse versículo de uma maneira, mas essa semana, comparando o texto com outras versões, eu vi que eu estava errado. Vou corrigir o que eu falei. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Clica em cima, por gentileza, irmão, na linguagem de hoje, NTLH. Está um pouco diferente. Olha o que diz. O arrependimento ali não é de Esaú, é de Isaac. Esaú tentou fazer com que Isaac mudasse de ideia, e tentou isso até com lágrimas, mas Isaac não mudou, e ele não recebeu a bênção.
Olha o que diz. Vocês sabem bem, como vocês sabem bem, depois ele quis receber a bênção do seu pai, mas foi rejeitado, porque não encontrou um modo de mudar o que havia sido feito, embora procurasse fazer isso até mesmo com lágrimas. Com lágrimas, pai, por favor, me dá uma bênção. Não recebeu mais. Mas não é esse o ponto. O ponto é, a história de Jacó e Esaú é uma outra versão da história do filho pródigo. Jacó representa quem nessa história? O filho pródigo. Jacó é o enganador, Jacó é o mentiroso, é o espertalhão, não é? Jacó é esse, tido como alguém problemático. Quem é Esaú? Esaú é um menino bom. Esaú é um menino bom. Lá em Gênesis, pega aí sua Bíblia. Gênesis capítulo 25, verso 28. Gênesis 25, 28. Diz assim: Isaque amava Esaú. Veja, deveria ter um ponto final aqui. Amar, né? Verbo intransitivo. Não precisa de complemento. Isaque amava Esaú, ponto final. Deveria ser assim, mas não é. Isaque amava Esaú por causa da sua caça. Pode voltar para a revista atualizada, por gentileza, irmão. RA. Obrigado. Isaque amava Esaú por causa da sua caça. Porque era um homem viril, porque era um homem valoroso, porque era um guerreiro. Ele gostava era de arco e flecha, ele gostava de caçar animais. E depois ele vinha e trazia a sua caça. Veja, quem cozinhava a caça era Jacó. Mas o pai certamente pensava: para que eu quero um menino cozinheiro? O que me interessa um menino cozinheiro? Não, eu quero um homem viril, não que fica na cozinha, na barra da saia da mãe, aprendendo sobre temperos. Não, eu quero um que seja corajoso e vai lá fora e enfrenta a fera e dá uma flechada no meio da testa dela. Esaú é um menino precioso, me faz sentir orgulho dele. Então veja, o que acontecia com Esaú? Porque Esaú sabia que o pai dele gostava era do que ele fazia, ele se esforçava o máximo para fazer o que o pai gostava. Se esforçava o máximo para fazer o que o pai gostava. Só que, no dia, veja bem, ele se esforçava para fazer o que o pai gostava, isso resultou em quê? Justiça própria. E no dia da bênção, o pai deu a bênção para Jacó. Ele se encheu de quê? Amargura. Sempre é assim. Quem tem justiça própria não aceita outro ser abençoado. Tem que ser ele. E Isaque não quis dar a bênção para ele, porque já havia sido dada. Era só uma. E ele não recebeu. Se encheu de amargura. Por isso que o texto de Hebreus coloca Esaú como exemplo de alguém profano. Quem é que se torna profano? Quem se separa do favor de Deus. Irmãos, isso é tão grave. Não sei se estou conseguindo passar para você a seriedade do que eu estou falando. Eu tenho orado para o Senhor abrir o seu entendimento, para você conseguir aplicar essas verdades no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, para você entender que eu não estou falando aqui de teoria abstrata, estou falando para você de sabedoria do céu, que muda casamento, muda relacionamento de pais e filhos, muda vida profissional, muda até relacionamento ministerial. Eu me relaciono com os pastores. Será que a amargura pode surgir no coração deles também? Quando é que a amargura surge no coração de um pastor da minha equipe? É quando ele duvida que eu amo, ele não acredita que eu amo. Ele acha que eu amo os outros, não ele. Ele procura então ser o pastor mais exemplar, para conquistar o meu amor. Mas no dia do reconhecimento, eu reconheço o Francisco Vasco, e deixo ele de lado. O que acontece com ele? Quero ser enviado. Ou seja, quero ficar bem longe de você, miserável. Por que está ressentido? Eu não tinha obrigação de fazer por ele, mas na cabeça dele agora eu tenho, porque ele tem justiça própria, ele tem mérito próprio.
Está entendendo por que as igrejas se dividem? Está entendendo por que a obra às vezes se estrumbica? Por causa de quê, na verdade? Ressentimento. Mas de onde é que surgiu o ressentimento? Justiça própria. Onde tem justiça própria, vai ter todo tipo de problema. Porque onde tem amargura, tem todo tipo de problema. Até morte, até tiro tem. Dependendo do nível da amargura. Não há limites para a pessoa amargurada. O amargurado está pronto para qualquer coisa. Esse foi o caso de Esaú, que depois quis matar o seu irmão Jacó. Gálatas 5, verso 4. O que Paulo diz em Gálatas 5, verso 4? De Cristo vos desligastes. Olha que expressão pesada é essa. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Vós que procurais tentar ser justo obedecendo o mandamento da lei. Qual o resultado disso? Da graça decaíste. Por quê? A graça é alta, a graça é elevada, a lei é inferior. Quando você sai da graça e vai para a lei, você cai, decai. Está me entendendo o que eu estou dizendo? Porque saiu do favor de Deus e agora está confiado no seu próprio merecimento para ter o favor. Mas o que é mais sério? É a primeira expressão. A Bíblia diz o quê? De Cristo vos desligastes. Tem muitas traduções. Tem uma tradução que diz, de Cristo vos separastes, que é a mesma que está lá em Hebreus. Tem uma tradução em inglês, King James, Old King James, que usa uma expressão muito interessante. Diz assim, no lugar de Cristo vos desligaste, diz, Cristo se tornou sem efeito para vocês. Presta atenção, não é que não tem Cristo. Cristo continua na sua vida, só que ele não tem utilidade, não tem efeito. Por que não tem efeito? Porque Cristo só pode ter efeito se você confiar no favor imerecido, na graça. É terrível naquele dia que você precisa de direção e Cristo não tem efeito na sua vida. É terrível naquele dia que você precisa de provisão e Cristo não tem efeito na sua vida. Aquele dia que você precisa de cura e Cristo não tem efeito na sua vida. Está entendendo? Ah, mas pastor, eu clamei, até falei em nome de Jesus. Mas não adianta, você está desligado dele. Pastor, como é que eu me desliguei dele? Quando você chegou e bateu a mão no peito dizendo, eu fiz. Né? Os pastores me contaram a respeito de um irmão ou irmã, não sei, que foi orar com o endemoniado, e antes de orar ela falou o que para o diabo? Aqui está a minha mão. 5 anos de santidade. Vou colocar na sua cabeça agora. Eu nem sei o que ela fazia com essa mão, ou ele, né? Para ter ficado tão pura desse jeito. Mas ela está confiada em quê? Em Cristo? É nela. O diabo vibra quando acontece isso. Festeja, a festa no inferno. Porque Cristo se torna sem efeito. Você não precisa de Cristo. Você não está utilizando de Cristo. Entende? Tem uma outra tradução que diz que Cristo se tornou vão na sua vida. A expressão no original é o seguinte: você é casado, mas você não usufrui do seu cônjuge. Ele poderia te sustentar, mas você não utiliza disso. Ele poderia te suprir emocionalmente, você não usa disso. Ele poderia te proteger, mas você não procura isso. E você procura viver como solteiro, você mesmo se mantendo, você mesmo se sustentando, você mesmo se suprindo, mesmo tendo marido. O crente que se desliga é esse. Ele não perdeu a salvação. Cristo não saiu da vida dele. Continua lá. Mas é como essa mulher. É casada, mas não desfruta do marido. Não usufrui de nada que o marido pode fazer por ela. Por quê? Porque ela mesma quer fazer. Acredite, tem muito casamento assim no mundo. Ela mesma quer fazer tudo para ela. Eu mesmo cuido de mim. Eu mesmo me sustento. Eu mesmo me supro. Eu mesmo faço. Quando o crente resolve confiar na justiça que procede da lei, ele continua tendo Cristo, mas perde o efeito na vida dele. Perde o poder na vida dele. E meu desejo é que o poder de Cristo se manifeste poderosamente em você. Quantos dizem amém sobre isso? Fique em pé onde você está. O terceiro ponto da pregação é o versículo que nós confessamos hoje no começo da reunião.
João, capítulo 15. Verso 4, projeta para mim. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Presta atenção. Lá em Gálatas diz, de Cristo vos... Quem se desligou de Cristo? Desligou de quê na prática, meus irmãos? Do favor, da graça. Eu pergunto para você, presta, não conversa ainda. Quem se desligou de Cristo, permanece nele? Não. Muitos irmãos acham que permanecem em Cristo se orar muito. Vou permanecer se eu jejuar muito. Vou permanecer se eu fizer muita coisa na obra. Não, não é isso. Você permanece nele quando você depende dele. Porque o texto diz, sem mim nada podeis fazer. Sem mim você não pode dar fruto. Quando você reconhece isso, aí Cristo ganha efeito na sua vida. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. Esse é o resultado de quem confia na justiça da lei. É seco, não tem vida. Verso 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, olha a promessa, essa promessa é a mais poderosa do universo. Pedireis o que? Você não precisa ficar sonhando aí com o gênio da lâmpada que te dá 3 pedidos, não. Você não precisa sonhar com essa bobagem. Você tem uma promessa muito maior. Você pode pedir tudo que você quiser. Por que você pode pedir tudo que você quiser? Vamos lembrar do que eu preguei? Porque eu não tenho que conquistar o amor dele mais. Eu sei que eu sou amado. Porque eu sei que eu sou amado, eu não preciso mais de performance, de cumprir a lei para mostrar o tanto que eu sou bom. Então eu não tenho justiça própria. Eu confio só no favor dele. E quando isso acontece, eu de fato experimento que ele vai ouvir todas as minhas orações. Eu estou ensinando para você algo que tem um efeito tão poderoso, que pode ter um resultado tão extraordinário, que muitos de nós não temos noção de como é tremendo ter uma promessa dessa. Por que não temos desfrutado? Porque ainda há muita justiça própria em nós, irmãos. Eu falo de mim, mas fale por si. Ainda há muito mérito próprio em relação a tudo. Nos achamos merecedores de tudo. Você sabe, muitas vezes eu falo para os irmãos aqui, às vezes eu brinco dizendo, pastor, você não acha ruim, o fulano te abandonou? Eu falo, até eu mesmo queria me abandonar de vez em quando. Aí o pessoal acha graça, pensa que eu estou brincando. Não, eu não acho que eu tenho mérito nenhum para alguém querer ficar comigo. Não tenho nada. Por que alguém iria querer estar comigo? Eu não sou nada. Então quando alguém resolve não estar, também não significa nada. Mas quando alguém resolve estar, eu me encho de quê? Gratidão. Eu falo, é muito favor de Deus, é muita graça. Está entendendo o que eu estou dizendo? Isso vale para tudo. Você acha que merece a venda da semana, então você cobra, sendo que deveria apenas entender que é favor. Você acha que merece a promoção, então você cobra de Deus. Você acha que merece isso, merece aquilo, e cobra de todos ao derredor. Eu acabei de te contar onde é que está a origem. Corta na sua vida, vigia, não deixa o diabo tentar você para cair na justiça própria. Confia só na justiça que vem de Cristo. Entende? Eu fui feito justiça de Deus em Cristo. Eu oro assim em todo momento. Eu não tenho mérito, não tenho merecimento, eu só confio no merecimento de Cristo. Tudo que eu tenho é por causa de Cristo. Tudo que eu recebo é por causa de Cristo. Eu permaneço nele, ele permanece em mim. Minha vida está nele, a vida dele está em mim. Nós somos misturados, não podemos mais ser separados. É a glória do Evangelho. Erga sua mão para o Pai. Feche os seus olhos. Fala para o Senhor, Deus, me livra da justiça própria. Fala para o Senhor, durante alguns minutos, só pede isso para o Senhor. Me livra da justiça própria no casamento, na vida profissional, relacionamento com os meus filhos, relacionamento com os meus irmãos na vida da igreja. Me livra do mérito. Quero rejeitar isso na minha vida, porque eu quero o teu favor. Mais do que tudo, eu quero o teu favor. Dá-me o teu favor.
porque o teu favor é melhor do que a própria vida, teu favor é melhor do que tudo. Oh Deus, Pai, nós oramos nessa manhã em nome de Jesus. Dá-nos entendimento e sabedoria do céu. Ó Deus, te peço, abre a compreensão dos teus filhos hoje. Seja o coração de cada um hoje confirmado com essa palavra, ó Deus, com esse entendimento. Ó Deus, e que haja no nosso espírito uma chama do Espírito do fogo do céu, Pai Santo, para andarmos debaixo desse favor imerecido tão grande, tão santo. Pai amoroso, queremos dizer que nós confiamos no teu amor, confiamos que o Senhor nos ama, descansamos neste amor indescritível. Ó Deus Santo, por isso não temos que provar mais nada, nem conquistar mais coisa alguma, porque já temos tudo e a nossa vida está oculta em Ti, porque tudo é nosso e nós somos Teu. Fomos unidos eternamente numa só vida e num só Espírito. Pai, move na vida da Tua igreja. Nós oramos hoje em um nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor te abençoe, te dê uma semana abençoada.